Dai-me a Escócia, ou eu morro. Essas palavras foram retiradas do âmago de um homem que via seu país afundar na decadência moral, espiritual e intelectual. No início e até meados dos anos 500, a Escócia era tão corrupta que um cardeal chamado David Beaton registrou em seu nome 14 filhos, sendo que o mesmo, evidentemente, por ser um sacerdote católico, defendia a ideia do celibatário, ou seja, de que padres, sacerdotes, cardeais não podem se casar e, consequentemente, não podem ter filhos. Foi esse mesmo cardeal que, no ano de 1544, mandou enforcar alguns protestantes em praça pública simplesmente porque discordavam de alguns dogmas da Igreja Católica. Além da inconsistência entre o discurso e a prática, outro mal que assolava a Escócia nessa época era a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Tanto isso é verdade que muitos sacerdotes católicos acreditavam que o Novo Testamento, por exemplo, era um livro recém-publicado pelo reformador Martinho Lutero, o que consequentemente fez com que eles rejeitassem e rotulassem o Novo Testamento como sendo heresia. John Knox, o autor das palavras iniciais, foi chamado por Deus para conduzir seu país e arredores a uma vida de santidade. Além da decadência moral, espiritual e intelectual que John Knox enfrentou, ele certamente teve como adversário o antagonismo e a indiferença de muitos monarcas, de muitas lideranças da época. A rainha da Inglaterra, chamada Maria Tudor, que ascendeu ao poder em 1553, ficou conhecida também como Maria a Sanguinária. E ela ganhou esse nome exatamente por causa da perseguição implacável aos protestantes, por causa daquilo que eles defendiam e acreditavam. John Knox chamou essa mulher de a Jezabel idólatra, exatamente por conta de suas crenças e também por conta de sua ferrenha maldade e perseguição aos cristãos. John Knox foi brutalmente perseguido por essa rainha e, para escapar da morte, ele fugiu para a cidade de Genebra, onde estava reformando a igreja ali naquela cidade o reformador chamado João Calvino. Certa vez, John Knox, falando da Academia de Estudos de Genebra, ele disse que aquela escola era a mais perfeita desde os dias dos apóstolos. Esse monumento humano, chamado John Knox, esse grande ícone do cristianismo, percebeu que seria inútil enfrentar e vencer uma batalha tão dura, tão árdua, sozinho. Por isso, ele se tornou um homem de oração. Ele se tornou um homem de intensas e fervorosas conversas com Deus. Sua maneira de orar era tão intensa e tão marcante que certa vez, estando orando, a sua esposa o chamou para almoçar. Ele interrompeu sua oração por alguns segundos, olhou para sua esposa e disse: como eu posso comer se o meu país padece? Eu preciso orar. E voltou a orar. Orou por mais 2, 3, 4, 5 horas seguidas sem se alimentar. Diante disso, nós percebemos que esse homem de fato era um homem de oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tiago também diz na sequência que Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, mas orou para que não chovesse, e não choveu. Depois orou para que chovesse, e a água caiu sobre a terra. John Knox era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, as mesmas paixões, as mesmas fraquezas. No entanto, a sua oração era tão fervorosa que certa vez a rainha da Inglaterra disse o seguinte: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que o exército europeu armado.
Com isso nós percebemos que esse homem realmente era um homem marcado e certamente um homem de oração. A carga que você está carregando talvez esteja pesada. Talvez você não encontre mais forças para continuar levando esse fardo. E você talvez não encontre saída, ou não encontre maneira, por exemplo, de converter o seu esposo, ou de mudar o estilo de vida que ele leva. Talvez você não tenha forças para convencer o seu filho a largar uma vida de pecado, largar a vida de drogas, de prostituição, de bebidas. Talvez você não tenha mais forças para isso. Quem sabe é hora então de você utilizar a oração, porque ela é a porta de entrada no céu. E lá no céu está aquele que pode todas as coisas, a saber, o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode converter, ele pode abrandar e transformar o mais duro coração. Ele pode convencer o mais duro de todos os homens e transformá-lo em um santo. Você então não está podendo mais carregar o seu fardo? Entregue àquele que pode carregar, entregue àquele que fortalece e que certamente tem poder para todas as coisas. Converse com aquele que está no céu por meio da oração, assim como John Knox, e certamente as coisas mudarão. Não porque Deus mudará a sua vontade, mas porque certamente Ele mudará as suas pretensões e certamente adaptará a sua vontade, à vontade divina, que é soberana e que certamente não falha. Que esse Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.